E aí pessoal, beleza? Professor Valdixson aqui trazendo mais uma videoaula para vocês, direcionada para matemática de matrizes, né? Dessa vez a gente vai variar um pouquinho, né? Se utilizando do conceito dos vídeos passados de matrizes, nós vamos optar por entender um conceito novo, que é uma área nova da matemática, que são os determinantes, tá? Determinante, pessoal, é basicamente um número que é extraído de uma tabela, de uma matriz. Eu tenho aqui algumas matrizes, vou colocar no quadro, e alguns métodos de extrair esse número. Afinal de contas, Valdixson, de uma tabela eu vou extrair um número que tem uma funcionalidade importante em alguns momentos, para algumas áreas da matemática, tá certo? Normalmente se utiliza muito matrizes determinantes em vetores, conteúdos de matemática, um pouquinho mais avançado. Vocês conhecem um pouquinho de vetores quando estudam no primeiro ano em física vetorial. Então os professores trabalham muito com aquilo. Para você fazer uma relação um pouquinho sobre matrizes determinantes, em que área da matemática no nosso dia a dia você encontra matrizes determinantes? Não necessariamente você encontra só no Excel, naquela tabela, né, nas questões de concurso que envolvem tabela, mas vocês encontram, por exemplo, nas tecnologias. Se hoje a gente pode mexer no iPad, tocar na tela um pixel, uma letrinha que você coloca no Word, digitando no seu computador, aquele númerozinho, aquele pontinho, aquela vírgula, o acento que você coloca lá, para que o seu computador processe todas as letras e todos os pixels, ele trabalha com matrizes e vetores. Então é um assunto que está muito presente no nosso cotidiano, inclusive essa câmera que está me filmando, o computador, a tela da sua TV, ela está cheia de matrizes e determinantes, cheio de conceito matemático. Para que essa tecnologia hoje seja o boom que é hoje, né, se precisa ter conhecimento de matemática nessa área. Então um conceito muito importante nas tecnologias, e hoje, no passado, se pensavam em tirar esse conceito do ensino médio, por exemplo. E hoje a gente vê que é impossível viver sem matrizes determinantes, que é alguns sistemas lineares, que é o próximo conteúdo pós-determinante, que se utiliza dos conceitos de matrizes determinantes para poder existir, ou seja, para que a gente possa fazer uso e solução de sistemas mais complexos, sistemas de equações normais, lineares, mais complexos. A gente se utiliza dos conceitos que estão sendo dados. Então, muitas vezes a gente se pergunta, onde é que eu vou usar isso, tá? Então, a matemática, ela é bem maior do que a gente está vendo. Então, aqui é basicamente uma introdução para algo que virá, algo melhor, algo que vai se apoiar sobre isso. Então, iniciando o nosso conteúdo de determinantes, nós temos aqui diversas tabelas. Vamos começar com a tabela mais simples até uma tabela mais complexa. Eu tenho aqui a tabela, no caso, com um número apenas. K pertence aos reais, então quer dizer que eu tenho um número real apenas na minha matriz. É uma tabela com um único elemento. Tá certo? Então, como é que eu faço para achar o determinante de uma matriz que tem um só elemento? Nesse caso, que a gente vai dizer que é o determinante de primeira ordem, tá? Do tipo 1 por 1, é a nossa matriz. Então, como só tem um elemento, o determinante é ele mesmo, é o próprio número. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Então, vou colocar aqui, grifar aqui, vamos lá, exemplo. Então, para o nosso exemplo, o determinante do número 8 teria que ser quem? O próprio número 8. Escrito dessa forma, você vai concordar comigo que parece muito qual o módulo de 8, né? Que é o mesmo símbolo. Para determinante, a gente utiliza duas barrinhas, né, paralelas, para que a gente possa fazer o comando dos elementos que estão dentro da matriz. Então, a minha matriz, seus elementos, vem para duas barrinhas e a gente usa métodos para calcular esse número chamado de determinante. Pessoal, vamos aumentar um pouquinho o nível. Se eu trabalhei agora 1 por 1, e eu já entendo que as matrizes têm que ser calculadas, utilizadas na sua forma quadrada, então a próxima matriz tem que ser a matriz de ordem 2, ou de segunda ordem. Então, a matriz de ordem 2, eu tenho uma matriz com outro formato. Então, seja a matriz B, tá? Cujos elementos, agora eu vou utilizar elementos numéricos, tá? Não vou usar uma letra, vamos lá, vou pegar um elemento qualquer, o A, tá? A e B, C, D, mas serão substituídos por números reais, tá? Então tá aqui a minha matriz, né? Então, como é que eu calculo, professor Valdixson? O determinante de uma matriz do tipo 2 por 2, que é o nosso caso, do exemplo agora. Bom, a gente aprendeu que eu tenho que colocar os elementos da matriz através de duas barras paralelas. Então eu vou pegar aqui o valor de A e B, né? Vou colocar A, B, C e D. Veja que é uma matriz quadrada de ordem 2, barrinha, barrinha. Dessa forma, eu estarei calculando o determinante da matriz B. Então, o determinante da matriz B, a gente vai aprender aqui, vamos lembrar da aula de matrizes. Para o lado direito, nós temos aqui o que a gente chamou de diagonal
principal, vou chamar de DP, para o lado esquerdo, a gente chamou aqui de diagonal secundária. Vamos lembrar aí da aula de matrizes. Para calcular o determinante de segunda ordem, super fácil, pessoal. Olha, se liga aí. Eu multiplico a diagonal principal, tá? Menos a diagonal secundária. Simples assim. dP menos ds. dP menos ds, ó. dP menos ds, ó. dP menos ds. Fácil, fácil. Ah, Valdixson, e se trocar por número, como é que fica isso aí? Vamos lá, vamos ver com números. Eu vou dar aqui um exemplo aqui, apertadinho aqui, ó. Segue. Vamos lá. Então, eu quero um determinante de, vamos pegar 4 dígitos. Eu vou inventar dígitos aqui, porque o conceito aqui é só para ser aplicado. Então, vamos lá, tem que fazer o determinante dessa matriz do tipo 2 por 2. Então, qual é o determinante? Diagonal principal, vamos pegar aqui, ó, diagonal principal, ou seja, dP, tá? E vou multiplicar, tá? Multiplica dP, eu tenho 8 vezes 0. Eu tenho o quê? dP igual a 0. Agora vamos multiplicar a diagonal secundária. O que acontece quando eu multiplico diagonal secundária? Eu obtenho 8 vezes menos 11. Então eu vou ter menos 88. Qual é a formulinha mesmo? Diagonal principal, ó, menos diagonal secundária. Então quem é a principal, pessoal? Deu 0. Menos, esse menos vem da fórmula, tá? Menos a diagonal secundária, que também traz um outro menos. Então, abre parênteses, ó, menos 88. Então, menos 88. Vamos lá? Menos 88. Pessoal, regrinha básica de sinal. Menos com menos, mais. Então, eu tenho 88 como o determinante da matriz formada no primeiro exemplo de matriz de ordem 2. Vamos pegar mais alguns exemplos aqui, vocês vão acompanhar esses exemplos no material que nós vamos deixar à disposição. Você vai fazer o download do material e acompanhar a aula, tá? Vem comigo, tá? Estamos apenas na introdução. Tem aqui um exemplo bacana para a gente continuar trabalhando de ordem 2. Aqui um segundo exemplo, acompanha comigo. Então eu tenho uma matriz C, tá? E eu quero o determinante de C. Então, se a matriz é C e eu quero o determinante de C, o que é que você pode fazer? Escreve assim, ó, det, é meu, se abrevia determinante det de C, e você vai ter aqui, ó, vamos colocar os elementos, colocar aqui um seno de alfa, vamos colocar um menos o cosseno de alfa, para diversificar um pouquinho, né? Cosseno de alfa e temos um seno de alfa. Talvez cause para você uma certa estranheza, porque não estou usando um número necessariamente real. Então, nos conceitos de matriz, a gente já pôde vivenciar um pouco da utilização nos elementos da minha tabela, da minha matriz, algumas operações ou até equações, expressões algébricas. Dessa vez eu optei para trazer um pouquinho de trigonometria, tá bom? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Tenho, de novo, uma matriz de tipo 2 por 2 e preciso fazer o meu determinante. Então, o determinante dessa matriz multiplica a diagonal principal e depois multiplica a diagonal secundária. A gente aprendeu que eu tenho que subtrair diagonal principal da secundária. Segue aqui, ó. Vamos lá. Então, para fazer a minha multiplicaçãozinha, eu vou multiplicar primeiro a principal. Então, eu tenho o seno de alfa multiplicado por seno de alfa. Menos, vamos abrir um parênteses dessa vez. Ah, Valdir, você não abriu parênteses aqui. Abri porque tinha sinal, né? Mas aqui, por que eu tenho que abrir parênteses? Primeiro que eu tenho um produto algébrico, né? Tenho o cosseno de alfa vezes o cosseno de alfa, tá? Ah, Valdir, tem menos. Mais com menos, menos. Então, eu tenho um produto negativo. Menos com menos, mais. Vamos fazer a troca. Pessoal, quando eu multiplico dois números ou duas letras que têm a mesma base, né? Produto de potência que tem a mesma base. Conserva a base. O que é que faz com os expoentes? Soma os expoentes, tá? Então, se eu tenho x vezes x ao quadrado. Se eu tenho seno ao quadrado, seno de alfa vezes seno de alfa, eu tenho que ter seno ao quadrado de alfa. Portanto, eu tenho o seno ao quadrado de alfa, menos com menos, mais cosseno vezes cosseno, eu tenho aqui cosseno ao quadrado de alfa. Bom, revisitando um pouquinho do que a gente aprendeu com trigonometria, lá nos primeiros vídeos, né, com o professor Alexandre, que ele fez um apanhado trigonométrico dos conceitos trigonométricos. Essa expressão aqui nos revela a primeira relação, ó, vamos lembrar dela, fundamental da trigonometria,
Então essa aqui é o que a gente chama de primeira relação fundamental da trigonometria, tá? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Quem é? Ela representa exatamente o número 1, tá? É uma formulinha da trigonometria, tem a primeira relação, a segunda, algumas relações derivadas, né? Então essa aqui é conhecida como primeira relação da trigonometria, e que diz que a soma dos quadrados de seno com cosseno, quadrado do seno, quadrado do cosseno, dá igual a 1, tá? Então o que significa que o determinante, né? O determinante de C equivale a 1. Beleza, pessoal? Vocês vão ver que é fácil, o determinante não tem complicação. O segredo de aprender matemática é repetição, concentração em casa. Se você estiver estudando esse vídeo em um local barulhento, com TV ligada, gente correndo, barulho de música lá de fundo, procure um local bem tranquilo, e o segredo é pegar um materialzinho, uma folhinha, e começar a repetir essas atividades, tá? Lembre de fazer o nosso material que está aí na plataforma para que vocês possam fazer o download. Então, recapitulando essa primeira parte, determinante é um número extraído de onde? De uma matriz. Essa matriz pode ser de ordem 1, quando é 1 por 1, de ordem 2, quando é 2 por 2, e a gente vai ver as demais matrizes, de ordem 3, de ordem 4, de ordem 5. Quanto maior for a matriz, vai nos exigir maior dedicação e maior concentração, porque cada uma traz algo novo para nós aprendermos, tá? Então, na primeira parte, né, ordem 1, então o determinante é o único elemento. Ordem 2, dp menos ds, tá certo? Tivemos aqui alguns exemplos e agora vamos para o próximo passo, para determinante de ordem 3, estudar a regra de Sarri. Beleza, pessoal? Vamos lá. E aí, pessoal, vamos lá? Então, trazendo agora para vocês o determinante de terceira ordem, tá? Com a regra de Sarri, né? Algumas pessoas pronunciam Sarros, Sarri, eu prefiro Sarri, tá certo? Mas esse é um método que é utilizado para achar determinante de terceira ordem ou de ordem 3. É aquele determinante que é do tipo 3 por 3, que tem 3 linhas e 3 colunas. O método é super simples, nós vamos utilizá-lo da seguinte forma. Nas questões são dispostos matrizes de ordem 3, você deve pegar os elementos, colocar entre duas colunas para que a gente possa iniciar o trabalho de cálculo de determinante. Então, a gente tem determinante de A, tá certo? Então, tem 3 colunas. Qual é o método? Consiste basicamente em repetir as duas primeiras colunas paralelamente às colunas que já existem do lado de fora do determinante. Então, eu começo assim, ó, acompanha comigo. 2, 2 e 1. Se preocupe em manter um certo distanciamento por questão de organização dos dados. Segunda coluna, 1, 3 e 4. Ô Valdixson, e a terceira coluna, professor? Vamos colocar onde? Deixa ela lá. Tá? O método de Sarri consiste em repetir apenas duas primeiras colunas. Se as duas primeiras colunas forem repetidas, eu quero que vocês observem agora 3 diagonais principais que surgem e 3 diagonais secundárias. Observa comigo quantas diagonais principais. É dito como diagonal principal toda vez que o tracejo passe por 3 números, ou seja, do 2 para o 4 nós não temos uma diagonal principal, tá bom? Então conta comigo, primeira diagonal, segunda diagonal, ó, e terceira diagonal. Tá? Voltando, ó, a gente vai ter aqui as diagonais secundárias. Então, se as 3 primeiras são diagonais principais, voltando, eu terei as diagonais secundárias. Primeira, ó, diagonal secundária, segunda e terceira diagonal secundária. Nós temos aqui uma espécie de malha, parece uma teia de aranha, né? Então, tem 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Então, o que é que eu faço com elas? Gente, eu quero o determinante de A. Então, do mesmo jeito que nós fizemos no determinante de ordem 2, que era o quê? dp menos ds, tá? Nós vamos fazer o mesmo método, dp menos ds. Só que são 3, professor Valdixson. Como é que eu faço? Multiplico as 3 diagonais e vou somar cada uma delas. Vamos começar. Então, eu tenho 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2 negativo, eu tenho menos 12. Então, na primeira diagonal principal, menos 12. Vamos para a segunda. Eu gosto quando eu tenho zero, porque 1 vezes 0, 0, aqui vai dar 0, então não tem como. Terceira diagonal principal, segunda diagonal principal, está dando 0. Terceira diagonal principal, menos 1 vezes 2, menos 2 vezes 4, deu menos 8. Então, na soma aqui, eu já tenho menos 20.
Então esse é o produto da diagonal principal, né? A soma dos produtos. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos para a diagonal secundária. Multiplica comigo, 1 vezes 2, 2, 2 vezes menos 2, eu tenho aqui menos 4. Aqui tem mais um zero, então essa multiplicação dará zero. E tenho aqui, ó, menos 1 vezes 3, menos 3, menos 3 vezes 1, temos menos 3. Então, como eu tenho que fazer diagonal principal menos diagonal secundária, o meu determinante de A ficará da seguinte forma. Somo as diagonais principais, né? Aqui eu tenho menos 20, tá? Menos da fórmula, o que der na diagonal secundária. Menos 3 com menos 4, eu tenho menos 7. Menos com menos, mais. Portanto, eu tenho menos 20 com mais 7. Isso implica em dizer que o meu determinante é menos 13. Opa! Então, fechou. Fácil, fácil. Não tem muita dificuldade. Realmente, basta repetir as duas diagonais, as duas colunas do lado direito do determinante, tracejar com um jeitinho. Veja como é importante a forma que você organiza o distanciamento para que o tracejo passe exatamente nas diagonais e você não venha se complicar só por questão de organização. Então, mesmo método do 2x2. Qual é a diferença, Valdir? Que ela aumentou e agora eu tenho 3x3 e eu preciso repetir duas colunas no lado direito. Então, meu determinante ficou igual a menos 13. Ô Valdir, às vezes o probleminha não vem tão objetivo, verdade, não vem tão objetivo. Só que a gente está aqui treinando a técnica de aprender a fazer apenas o determinante, inicialmente. Vamos botar uma questão que incremente alguma dificuldade. Tem um lado de cá um exemplo, ó, qual é o determinante de A, né, ou seja, da matriz A, né, do tipo 3x3, tal que os seus elementos sejam dados por I mais J, se, olha uma condicional, se I for igual a J. Mas se não for igual a J, então meu elemento vai ser I elevado a J. Tá vendo? Isso é um problema, não é um problema de Sarri, mas é uma questão que pode aparecer em qualquer tipo de prova. Então, olha só. Então, meu elemento I elevado a J se I for diferente de J. Então, eu tenho aqui algumas condições. Primeiro, eu já sei que a minha matriz é de ordem 3x3. Então, eu tenho que criar aqui um determinante, né? Primeiro, uma matriz 3x3. Então, eu tenho aqui 3 linhas, 1, 2, 3 linhas e 3 colunas. Então vamos entender primeiro quem é a minha matriz. O que é que a gente aprendeu nos primeiros vídeos? Que os meus elementos têm primeira linha, ele tem linhas e colunas. Terceira linha, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, dessa forma, eu já consigo identificar meus elementos na matriz A, de tal forma que cada um obedece um posicionamento específico. Isso vai ser importante em determinante, justamente porque eu vou citá-los muito a partir de agora, a partir do momento que a gente trabalha com determinante de ordem maior que 3. Tá? Então, eu preciso olhar para o meu número na matriz e saber que o número que está no meio é o A22. Eu preciso mesmo entender que o elemento que está aqui é o A33, mesmo que não esteja escrito A33. Exemplo, número 4. Como é que eu identifico o posicionamento dele? Valdir, isso é o 4, não, eu quero saber o posicionamento desse número. Então, ele está na terceira linha, então o meu 4 aqui, ó, esse 4 em questão, ele é um A que está na terceira linha, está na segunda coluna, portanto esse 4 é o A32. Então eu preciso ter muito bem construída essa concepção, quando a gente entrar agora nos conceitos de cofatores e menor complementar. Guarda um pouquinho aí. Vamos lá, o meu problema diz qual é o determinante da matriz de ordem 3x3, tá o quê? Toda vez que J for igual, eu vou somar. Então, vou achar o meu elemento somando I com J, se I for igual a J. Em que momento eu tenho I igual a J? Vamos lá, o A11, I igual a J também vai acontecer no A22, I igual a J também acontece no A33. Beleza. Os demais são sempre, ó, diferentes. E toda vez que forem diferentes, eu vou fazer uma potência, I elevado a J. Então, vamos construir a nossa matriz. Então, primeiro, a matriz é o seguinte, se está igual, eu somo. Portanto, 1 mais 1, o primeiro elemento da minha matriz é o 2. O elemento do meio da minha matriz, 2 mais 2, 4. Então, eu tenho o número 4. E aqui, 3 mais 3, eu tenho 6. Fechando aqui a diagonal principal da minha matriz quadrada. Os demais números serão achados ou determinados
porque são diferentes pela potência I elevado a J. Como assim elevado a J, Val? Vamos lá, vamos para cá. I é o primeiro, J é o segundo. Então, 1 elevado a 2 dá 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. Aí eu venho e 1 elevado ao cubo também dá 1. Vamos lá. 2 elevado a 1, então dá 2. 2 elevado ao cubo, atenção, 2 ao cubo dá 8, tá? Muita gente costuma fazer 2 vezes 3, 6. Cuidado, o de cima sempre manda, o de baixo repetir. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então eu tenho aqui, ó, 2 ao cubo, eu tenho um 8, tá? O que eu tenho mais aqui? 3 elevado à primeira potência, 3. 3 ao quadrado, de novo, 3 ao quadrado dá 9. Então, com um simples esforço de interpretação das primeiras aulas, na primeira aula de matrizes, nós aprendemos a construir a matriz a partir de uma lei de formação, uma fórmula que é dada para que você possa descobrir elemento por elemento da minha matriz. Mas a nossa questão hoje evoluiu um pouquinho. Pegou o vídeo 1 de matrizes e trouxe para o vídeo 1 de determinantes, né, o pedido da determinação do número da matriz de ordem 3×3 e agora já temos a matriz. O que é que a gente aprendeu aqui com o método de Sarri? Que para achar o determinante dessa matriz, basta repetir a matriz com as duas primeiras colunas no lado direito, no lado de fora da matriz. Vamos repetir isso aí, vamos lá, vamos fazer essa aqui. Então, para mim achar o determinante de A, eu precisaria fazer o quê? Coluna, repete os elementos ordenadamente. 1, 2, 4, 8, 3, 9 e 6. Fechou? Não, fechou não. Vamos pegar agora as duas colunas iniciais e repeti-las do lado direito. Então vamos lá. 2, 2, 3, 1, 4 e 9. Bom, estamos indo bem. O que é que está faltando para a gente agora, pessoal? Está faltando a gente traçar as diagonais principais e as diagonais secundárias. Vamos começar com as principais. Para a direita eu tenho uma diagonal principal, 2 diagonais e 3 diagonais principais, tá? Para achar o determinante de A, basta fazer o produto e depois a soma desses produtos das diagonais. Então, 2 vezes 4, eu tenho 8, 4 vezes 8, vamos lá, 2 vezes 4, 8, 6 vezes 8, 48, mais, vamos para a próxima, 1 vezes 8, 8, 3 vezes 8, 24, mais, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 9, 18. Então aqui eu tenho a minha diagonal principal. Qual é a formulinha mesmo? Diagonal principal menos diagonal, ó, diagonal principal menos diagonal secundária. Então vamos fazer a secundária, voltando. Quem são as secundárias? Volta para cá, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 6, eu tenho 12. Então vamos lá e coloco 12, ó. Abre parênteses, 12. Vamos embora. Bom, na multiplicação aqui, agora eu tenho 2 vezes 8, 16. Então, 16 vezes 9, 2 vezes 8, 16. Ah, professor, não sei 16 vezes 9. Ah, não sabe 2 vezes 8, 16? Então, ó, vezes 9, só vai fazer a tabuadinha aqui, ó, tá? Então, ó, 6 vezes 8, 50. 9 vezes 6, 54, tá? 1 vezes 9, 9 com 5, né? 14. 144. Então, tem aqui, ó, 144. Belezinha? A gente chama isso de cálculo auxiliar. Você vai no cantinho da prova lá, ó, tem gente que tem a capacidade de riscar na banca, né? Vai no cantinho da prova, faz o cálculo auxiliar, coloca qual é o próximo determinante. Aliás, próxima diagonal, eu tenho 1 vezes 4, 4, 4 vezes 3, eu tenho 12. Então vamos lá, ó, mais 12, fechou. Pessoal, eu tenho aqui a diagonal principal menos a diagonal secundária. Vamos fazer as adições aqui, tá? Então, eu tenho 48 com 24, você organiza lá mais um cálculo auxiliar, ó, abre um espaçozinho, vai lá, ó, 48, tá? Mais 24, mais 18, né? 8 e 8, 16, 16 com 4, 20, vai 2, aqui eu tenho 6, 6 com 3, 9, então temos 90 aqui, ó, 90 menos, vamos para a diagonal secundária. Na diagonal secundária, nós vamos ter aqui 12 mais 12, 24, tá? 144 mais 24. Aqui, ó, então 12 mais 12, 24. 24 com 144, eu tenho 8, 6, 1. 168. Tá saindo aqui o nosso determinante de A. Então, tem que fazer, subtrai e dar o sinal do maior, pessoal.
ó, vai dar negativo. Então eu tenho que subtrair ali, vou ter 78 negativo. Esse aí seria o nosso determinante do exemplo citado. Fácil, fácil. Então a gente aprendeu aqui nessa primeira parte determinante de ordem 1, de ordem 2 e o método, né, a regra de Sarri, né, de terceira ordem. Dois exemplos super fáceis de você repetir em casa, tá? Também vamos deixar alguns outros exemplos aí para vocês com gabarito no material, para que vocês possam se divertir. A gente aprende assim, pessoal, aprender fazendo, né? Não adianta só assistir a videoaula e deixar lá, diga, entendi ali. Você tem que realmente repetir, tá ok? Então o que eu tenho aqui? Determinante da matriz de ordem 3, menos 78 e 13, tá? Dá uma olhadinha aí. Então vamos para o próximo tópico, vem comigo. Bem, pessoal, para a gente ir agora trabalhar determinantes de quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, ou seja, que seja um método que utilize acima da terceira ordem, tá certo? E existem alguns teoremas e algumas regras. Por exemplo, o teorema de Laplace. O teorema de Laplace é muito conhecido e ele nos ajuda a resolver quando o determinante fica muito grande. Claro que o método para ordem 1, ordem 2 e ordem 3, a gente vai optar por métodos mais rápidos, eficientes, como o método de Sarri, a regra de Sarri que estudamos agorinha, e os outros métodos que para determinantes pequenos são bem objetivos. Mas a partir do momento que o determinante chega na quarta ordem, quinta ordem, se torna complicado. Então, quais são os métodos que nós temos à disposição para resolver determinantes cada vez maiores, né? O teorema de Laplace é a saída, tá? Mas veja bem, para entender um pouco do teorema de Laplace, ele não é complicado, mas ele precisa de dois conceitos importantes. Para que a gente, no meio do teorema, não esteja explicando dois conceitos e mais o teorema, eu dividi a aula da seguinte forma. A aula do teorema de Laplace vai ser, vamos estudar primeiro dois conceitos básicos. Primeiro, o que é o menor complementar. Depois, o que é um cofator, tá? Menor complementar primeiro, nós simbolizamos por MC, menor complementar, do elemento IJ. Como assim? O menor complementar de um elemento, como foi dito, é o determinante, olha, é o determinante da matriz obtida, excluindo-se a linha e a coluna de um certo elemento escolhido. Então, digamos que eu queira aqui no nosso exemplo, tá, que considere a matriz A de ordem 3×3, tá? Ela não é de ordem 4, como foi prometido, mas para a gente treinar e aprender o que é o menor complementar, ela vai ser muito importante. Então, calculando o menor complementar, olha como eu coloquei, eu quero o menor complementar, né, MC11, é o menor complementar do elemento A11. Quem seria esse sujeito que está na posição A11? Então, vamos dar uma olhadinha ali, ó. Bom, o A11 é o elemento que está na primeira linha, né? Ele está, o A11, ele está na primeira linha e primeira coluna. Portanto, já sei que o meu A11 é o número 3, tá certo? Então, o meu A11 é o número 3. Ah, Baldix, eu queria muito o complementar do A11. Então, quem é o menor complementar é o determinante, excluindo a linha e a coluna do elemento da posição A11. Então, o meu 3, ele tem aqui uma linha, a fila, né? A gente costuma dizer, temos essa fila aqui, ó, essa fila que é a linha horizontal e a coluna vertical. Então, vamos excluir a linha e a coluna, a fila horizontal e a fila vertical. Quando eu excluo, observe que aparece para mim, ó, 4 números, ou seja, o meu determinante, minha matriz que era do tipo 3×3, excluindo linha em uma coluna e uma linha, eu obtenho aqui uma redução no grau, na ordem, né? Eu tenho aqui um determinante bem menor, formado pelo menos 4, pelo menos 1, pelo 4 e pelo 1. Esse sujeito aqui, por ser menor, a gente vai chamar ele de menor complementar, tá certo? Então eu vou lá e calculo o determinante dele. Como é que calculo o determinante de segunda ordem? A gente pega a diagonal principal, né? Aqui, ó, diagonal principal, tá? Multiplica e subtrai a diagonal secundária. Nós vamos ter aqui menos 4 vezes 1, menos 4, menos da fórmula, multiplica o 4 vezes menos 1, que vai nos dar menos 4. Menos com menos, mais. Portanto, eu tenho aqui, ó, o menor complementar A11 igual a menos 4, mais 4, então ele igual a 0. Então, para a minha matriz, o menor complementar do A11 seria quem? O determinante do que sobrar, né? Eliminando a coluna e a linha. Ficou fácil. Quem é ele? O meu menor complementar é o 0. Vamos dar mais um exemplo? Agora vamos achar aqui quem é o menor complementar. Ó. Quem seria então o meu menor complementar
3, 2, tá? Faltou um C aqui, que seria o meu menor complementar, 3, 2. Ficaria assim, ó, MC, 3, 2. Então, eu me refiro a um elemento que está na posição, o elemento que está na posição, terceira linha e segunda coluna. Então, vamos lá, terceira linha, tá? E segunda coluna. Quem é esse elemento? É o 4. O 4 é o único que está na terceira linha e segunda coluna. O que é que eu faço? Vou eliminar a coluna que ele está e a linha que ele está. Quem sobrou ali, pessoal? Para a gente não se confundir, eu sei que sobrou quem? Vamos apagar aqui, ó. Olha quem sobrou. Tá? Sobrou o 3, o 0, o meu 5 sobrou e o meu menos 1. Então, eu tenho aqui o eliminado a linha e coluna, um determinante montado, com o 3, com o 0, com o 5 e com o menos 1. Bem, o determinante dessa pequena matriz vai ser o que a gente vai chamar de menor complementar, tá? 3, 2. Então, tem aqui, ó, multiplica a diagonal principal, menos o produto da secundária. Ou seja, meu menor complementar, 3, 2, vai se referir ao número menos 3. Então, o meu menor complementar se torna bem simples de achar. Basta eliminar linha e coluna do número citado. Tá certo, pessoal? Vamos agora entender um pouquinho sobre cofator. Vamos lá, pessoal.